Roteiristas e diretores entre tapas e beijos. Vamos entender um pouquinho dessa relação entre um roteirista e um diretor? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sou Filmes, o canal que ajuda você a fazer cinema. Me chamo Ariane e hoje resolvi compartilhar com vocês um pouquinho dessa relação entre roteiristas e diretores, o que eu achei esse tema entre tapas e beijos super combinando com o que a gente vai falar hoje. Esse vídeo é baseado um pouco em algumas entrevistas que eu li recentemente. Eu gosto muito de ler entrevistas de roteiristas, entrevistas de diretores, de fotografia, enfim, eu gosto muito de conhecer as histórias por trás de cada obra audiovisual. Gosto muito de conhecer as histórias por trás de cada filme e eu sugiro que você também conheça como funciona esse universo por trás de uma câmera cinematográfica. E aí, conhecendo, estudando, lendo entrevistas e etc e tal, eu falei assim, eu acho que vale muito a pena gravar um vídeo a respeito dessa relação entre roteiristas e diretores. Vamos lá, para começar, quem é um roteirista de um filme? O roteirista é a pessoa que escreve o filme, é o principal criador daquela obra audiovisual, é a mente brilhante por trás daquela história que a gente gosta tanto. O roteirista é aquele que escreve a história. E quem é o diretor? Quem é o diretor do filme? O diretor do filme é aquela pessoa que interpreta a história. Então você tem uma pessoa escrevendo a história e uma outra pessoa completamente diferente interpretando aquela história. E aí é que está o conflito. E aí é nesse momento que nem sempre a gente tem uma relação amigável. Porque dentro ali da sua mente brilhante, dentro da sua mente criativa, dentro da sua mente de escritor, o roteirista está desenvolvendo a história, criando, compondo, criando conflitos e desenvolvendo, resolvendo, mergulhando no universo dos personagens e tudo mais. E aí ele termina. Para ele aquela história tá clara, tá objetiva, tá exatamente do jeito que ele quer. Ele olha para aquela história e ele consegue enxergar naquela história tudo aquilo que passou na cabeça dele. Ele começa a visualizar. Ele olha aquele roteiro e ele visualiza muitas coisas que se passaram na cabeça dele enquanto ele escrevia aquela história. E aí esse roteiro pronto sai das mãos desse roteirista e passa para as mãos do diretor. Passa para as mãos de uma outra pessoa, passa para as mãos de uma pessoa que não conhece a história, não sabe como aquela história foi escrita, não sabe como aquela história foi criada, como foi desenvolvida, não sabe os percalços que aquele roteirista criou, lutou e passou madrugadas acordado para desenvolver aquilo dali. E o diretor simplesmente pega aquele roteiro, começa a ler aquele roteiro e fica, eu acho que isso aqui é melhor assim, e começa a fazer pequenas modificações no roteiro por conta da sua própria interpretação. Por quê? Porque todo o filme, apesar de ser escrito pelo roteirista, ele é dirigido e essa direção feita por outra pessoa significa que é uma outra pessoa com um olhar diferente sobre aquela história que já foi escrita. E aí é nesse novo olhar para essa história que em muitos casos acontecem os conflitos entre os roteiristas e diretores. Será que um diretor pode fazer alterações no trabalho do roteirista? O roteirista pode impedir o diretor de tomar determinadas decisões em cima do seu roteiro? Qual é o limite dessa relação? Gente, eu sempre digo que o limite dessa relação é o respeito, tá? O roteirista respeitando o trabalho do diretor. O roteirista sabe como funciona o trabalho do diretor, ou se não sabe, precisa saber e precisa entender que outra pessoa vai colocar um novo olhar em cima daquela obra.
audiovisual, vai dar uma nova interpretação, vai ler e vai entender de forma diferente. Da mesma forma, o diretor precisa entender e respeitar todo o trabalho que o roteirista teve para desenvolver aquela história. Ela não nasceu da noite para o dia, ela não nasceu de uma hora para outra. Teve um trabalho, tem uma dedicação, tem um estudo ali. Então eu sempre costumo dizer que o limite dessa relação, quando há crises existenciais entre roteiristas e diretores, é o respeito. Roteirista respeitando o trabalho do diretor, o diretor respeitando o trabalho do roteirista, os dois entrando num consenso, os dois sentando, cada um de um lado de uma mesa, conversando sobre o roteiro, vendo quais são as mudanças que podem ser feitas, que podem ser adaptáveis, que podem mudar. Tudo sempre é resolvido com uma boa conversa, com um bom diálogo. Não tem como o roteirista simplesmente ignorar o diretor ou o diretor simplesmente ignorar o roteirista. Meu conselho é: senta, conversa, toma um café, bate o papo, discute aquele roteiro, discute se existem mudanças que podem ser feitas ou mudanças que não podem ser feitas por conta da estrutura da história. Sempre existe o limite do respeito, tudo sempre pode ser resolvido no diálogo e na conversa. Você quem é? Você é me diz aqui nos comentários, você é o roteirista que não gosta que mexam na sua história? Ou você é um diretor que adora dar palpite na história do roteirista? Compartilha aqui comigo que eu quero conhecer você. Um beijo, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!